Ó, fugiu. Na Secretaria de Obras, na Secretaria de Saúde, foram 6 lugares. Câmara de Vereadores, tem mais um, que agora não fugiu. São 6 lugares que eles já se prontificaram a estar levando essa questão do quanto que o meio ambiente interfere na saúde das pessoas do bairro aqui. Então, isso é um jeito do universitário estar inserido na questão da saúde sem estar focado no sintoma do sujeito individual, como tradicionalmente a psicologia, a medicina, a enfermagem trabalharam durante anos. Né? Então, está começando a pensar mais de maneira integrada, na saúde de maneira integrada. Vamos um resuminho do que a gente tem feito aqui. Não sei se você viu a entrevista de uma médica cubana, não sei qual estado foi, mas o repórter foi perguntar sobre o posto. Como é que você está achando as condições e tal, você acha que dá para trabalhar assim? Meio querendo pegar essa questão de que o local é ruim, não tem condições, e que o programa mais médicos não daria certo. Ela respondeu ao que eu vi, que percebi aqui, que a água não é tratada. Essa seria o problema de saúde aqui, que é mais ou menos isso, quer dizer, não é questão, não adianta você ter equipamento, falar, agora não é tratada, não adianta nada. Problema básico, saneamento básico, agora não é um pouco essa questão. E do lixo aqui, falar de coisas óbvias, né? Sem voltar ao lixo hospitalar, né? Eu tenho escola, A gente não nem mexeu nisso ainda no nosso projeto, mas é um passo sério. Jogaram aí na rua. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. A vigilância ambiental também Era o que faltou eu falar. Eu falei que eram 6, eu falei 5. Eu não sei se você sabe, mas a nível de regional de saúde, nós temos a vigilância. Lá nós temos várias vigilâncias, né? No caso de hoje, a vigilância em saúde. Dentre elas está a vigilância do meio ambiente e a vigilância em saúde do trabalhador, juntamente com a sanitária, epidemiológica, com a promoção, né? Situação de saúde. Então, a gente tem estudo junto que trabalha vigilância em saúde. Então, de repente, é até interessante estar conversando com a doutora Imalda, porque ela tem feito um trabalho até interessante aqui, que atualmente no Estado, esse trabalho da vigilância ambiental tem sido relacionado com a questão da água. Porque ainda tem a água, o solo e o ar. Mas o Estado, por enquanto, está na água. Tem alguns trabalhos relacionados ao solo, mas isso ainda é pontuais. Então, assim, de repente, vale até a pena. Né? Eu esqueci, eu falei 6, mas tem 7. Tem a da Mai também, eles falaram também chamada. Né? Também. Passa para o Wilson. Obrigado, Walter. Eu vou falar um pouquinho com vocês, então. É a primeira vez que eu falo explicitamente no fórum, né? Geralmente a gente tem algum outro debatedor. Mas eu, ao invés de fazer uma palestra, assim, eu vou fazer provocações, né? Algumas provocações. O Walter já fez algumas, né? Falando do lixo e outras condições que quem vem de fora, como eu, por exemplo, há um ano aqui em São João, a gente observa uma série de outras coisas, né, que saltam aos olhos nesse campo da saúde particularmente. Né? Mas quando a gente pensou colocar o trabalho como determinante da saúde, o que passava pela minha cabeça era o seguinte, né? Por um lado, a gente já tem um ano e pouco de fórum, e como as coisas estão andando, e quais são os rumos que a gente vai levar e tal. Então, o trabalho como determinante da saúde seria um tema central para um fórum interdisciplinar de saúde mental e trabalho. Né? Então, como que essas coisas se relacionam. Então, eu comecei a pensar e ver como que a gente poderia provocar dentro dessa temática. Né? Aí eu pensei o seguinte:
o trabalho como determinante da saúde. Não parece óbvio esse tema? Não parece. O trabalho, se você pensar, o trabalho afeta a saúde, será que a gente já não sabe disso? O vídeo mostra, a ONU, a OIT, volta e meia, essa semana mesmo saiu alguns dados, 200 e tantos mil pessoas morrem todo ano de acidente de trabalho. No Brasil, não sei quantos por ano adoecem, morrem por isso, por aquilo. Ano a ano. Não é notícia nova para ninguém. Dados epidemiológicos, um atrás do outro. Teses, dissertações, artigos, e a coisa vai. Uma mais ou menos alarmante, um morreu ali, outro morreu aqui, outro se acidentou aqui. Não é uma coisa óbvia. Vocês concordam? Não é uma coisa nova. Essa relação ela já vem sendo evidenciada há muito tempo. Nós já temos conhecimento, um acúmulo de conhecimento razoável nessa área, mas aí fica a questão, ou melhor, duas questões. Por que o trabalho, como uma categoria, ainda pode ser chamado de um estranho no ninho na área da saúde? Essa é a primeira pergunta. Por que será? Porque aí no trabalho, apesar de tanta informação, ainda é um estranho no ninho. E depois, se é verdade que a gente tem um número de produção razoável de conhecimento, uma série de dados estatísticos razoáveis também sobre o que acontece ou não acontece no trabalho, por que a nossa atuação não tem impacto na transformação dos ambientes de trabalho? Essa é a pergunta que a gente não consegue responder a princípio. Por que isso não serve ou não tem efeito na transformação dos ambientes de trabalho? Você tem, por um lado, um acúmulo de conhecimentos que chega até aqui e as ações de transformação chegam até aqui. O que será que acontece? Como que a gente poderia... Essa seria, vamos dizer assim, a provocação do fórum. Por que a gente está aqui reunido? Então, para tentar responder essas duas questões. Em relação à primeira questão, por que o trabalho ainda pode ser chamado de um estranho no ninho, na área da saúde, eu acho que a gente poderia responder pela questão da formação que o Walter comentou aqui, que a gente recebe, pelos conceitos que a gente trabalha, muitas vezes pouco explicitado, dentro da universidade mesmo, e nas práticas um pouco mais. Quais são os conceitos de saúde, trabalho, visão de mundo, visão de homem que a gente trabalha? Como que isso pode refletir naquilo que eu faço, e assim por diante. Então, quando a gente parte para essa questão, a gente percebe que saúde e trabalho e outros conceitos é visto pelos profissionais das maneiras mais variadas possíveis. No semestre passado, eu não tenho não me lembro aqui de um trabalho feito sobre isso, mas no semestre passado, só no trabalho da disciplina de História da Psicologia do Trabalho, a Bruna está aqui, participou e viu, nós fizemos com que os alunos entrevistassem psicólogos da saúde, do trabalho, da empresa e tudo, e que eles revelassem quais são os conceitos por trás das suas ações. Foi interessante e curioso o resultado. Todos formados aqui, os 4 falando coisas diferentes, sem sentido uma com a outra. E algumas vezes sem relação com o conceito adotado e a prática. Ou seja, ele falava uma coisa e fazia a outra. Então eu falei, curioso, interessante, curioso assim, e pelo outro lado preocupante, Então essas situações se aparecem diversas vezes. Isso aqui, às vezes a gente recebe artigo de revista para avaliar, e essas coisas se explicitam, As pessoas estão falando de coisas de um jeito, e a hora que elas vão para demonstrar o trabalho que foi feito é outra coisa. Não respeitou o princípio adotado. Então, se a gente pensar dessa forma,
Na questão sem entrar em detalhes filosóficos e tudo, que eu acho que não é a hora aqui, mas, por exemplo, a gente tende a ver o trabalho mais como uma variável de ajuste do que uma experiência formadora para o sujeito, para a sociedade, para o processo social como um todo. Num lugar de encontro de saberes, né? onde as diferentes disciplinas poderiam se encontrar na atividade de trabalho, e não como uma variável de ajuste. Se a gente vê como uma variável de ajuste, quais seriam as práticas decorrentes? Né? Tem as NRs, você vai seguir lá, vai ter a temperatura A, B, C, se abaixa um pouquinho e tal. Mas como a gente viu no vídeo, você pode seguir as NRs, você pode botar a temperatura boa. Né? Quem trabalha com telemarketing, por exemplo, aquelas baias luxuosas, salas de descanso, mas são os que mais adoecem. Então, nem sempre aquilo que aparenta ser uma boa condição se reflete uma boa condição de saúde. Mas é mais porque a gente acaba recebendo uma formação clássica no sentido de entender que os problemas devem ser resolvidos de maneira, vamos dizer, reducionista, no sentido de que todo problema tem uma solução definitiva e pronta, né? E que a gente precisa conhecer quais são as variáveis pertinentes para poder fazer uma ação pertinente com o dado encontrado. E o resultado a gente tem visto aí. Né? Talvez isso responda à primeira questão e tem consequências para a segunda. Por que esse conhecimento acumulado não transforma? Me parece, por exemplo, que os dados epidemiológicos eles são muito bons para denunciar, mas péssimos para transformar. Eles não conseguem mobilizar ninguém. Né? E um problema... E a segunda questão, né, por que essas condições não são suficientes, né, para mudar essas pesquisas? Aí eu vejo de duas formas. Uma que é um problema político. Né? De alguma forma, a gente toca nesse ponto, que no vídeo o cara comentou lá, né? A gente avança, mas ainda não toca no ponto. O ponto, qual é o ponto? É a questão se a gente for até em última instância, é a questão do conflito capital-trabalho, que a gente precisa explicitar mais quais serão as regras do seu funcionamento. Mas esse é um ponto. Mas talvez não seja o principal para mim da segunda. Da resposta da segunda pergunta. A principal para mim, talvez seja a nossa pouca capacidade de fazer autocrítica. Daí a provocação. Autocrítica de olhar e será onde que nós não estamos acertando? Qual é o ponto que está pegando? Aonde que, não que deliberadamente você vai fazer alguma coisa equivocada ou errada, mas tentar enxergar em nós o que poderia ser modificado, né? Como que nós poderíamos proporcionar isso, né, naquilo que a gente produz? Como que a gente poderia ser mais coerente com aquilo que a gente fala? Eu digo, por exemplo, em termos institucionais, as pessoas representantes, por exemplo, nós, universidade, o Sereste, prefeitura, né, os conselhos, quem for. Será que na própria instituição a gente consegue reproduzir o que a gente fala? É possível que todo mundo das diversas instituições concordem com os dados epidemiológicos, que achem isso absurdo, que temos que mudar nossas práticas, mas isso é para os outros. E nós? Como que a gente olha para o nosso trabalho? Como que a gente vislumbra a transformação do nosso próprio trabalho com base naquilo que a gente mesmo fala? Então, a minha fala vai um pouco nesse sentido. E também, isso é uma coisa, e a outra nos grupos que a gente participa,
diversos, né? Esse é uma ideia que ele teve aqui, tem outros em Belo Horizonte, em São Paulo, Até quando a gente vai, por exemplo, achar que tudo está relacionado a uma resistência da sociedade, uma resistência disso, daquilo? Até quando a gente vai continuar num discurso de denúncia e não tentar, de alguma forma, ter implicações mais profundas com aquilo que a gente fala e produz? Então, nesse sentido, o tema trabalho como determinante da saúde, para mim, tinha esse caráter de proporcionar esse tipo de reflexão, que pudesse, de alguma forma, a gente, no debate aqui, a gente pudesse encontrar alguns caminhos que nos pudessem levar para uma via de transformação, ampliar um pouquinho o nosso papel transformador. E aí que eu acho fundamental a participação das diferentes instituições, Sereste, universidade, prefeitura, né, diversos órgãos estatais. Bem, é isso. Gostaria de ver a opinião de vocês aí em relação a isso que eu estou comentando aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, o tempo inteiro a gente está discutindo e sempre vai cair na questão da saúde física. Né? O vídeo mostra muito isso, né? O jeito corta 30 e tantos mil, 50 e tantos mil. O sujeito corta lá não sei quantos 1000 quilos de cana, uma coisa absurda, não imaginava nunca que uma pessoa conseguisse fazer aquilo. E depois fica acabado para o resto da vida. Assim, então a questão da saúde física está muito marcada em tudo que a gente está falando aqui. Mas eu fico pensando assim, no nosso trabalho, eu estou falando do nosso mesmo, assim, eu, seu, da Rosângela, aqui dentro da universidade. A gente não tem essa questão, até aparece saúde física, que aquele professor que teve infarto em reunião de departamento, não no nosso. Eu já teve em outros departamentos, aconteceu isso. No nosso, na reunião, não. Não, já teve um caso aqui na universidade que o cara teve um infarto na reunião. Então acontece também, mas não é tão grave quanto o que a gente viu, por exemplo, no vídeo ali, né? Não tão grave. Mas eu fico pensando, e a questão das relações de trabalho, o nosso tipo de trabalho. A gente tem um trabalho aparentemente tranquilo. Né? Aparentemente tranquilo. Mas exatamente isso, aparentemente tranquilo. Então, assim, a gente está aqui de manhã, a gente vai estar dando aula à tarde, vai estar dando supervisão à noite e trabalhou quase tantas horas que a Ana Paula estava falando ali de um plantonista. Né? Tem dia que eu trabalho 3 horas aqui na universidade, que é uma loucura completa. Não tem ninguém me mandando, né? Tem ninguém falando, você tem que ir lá fazer isso. A outra questão que apareceu também nas discussões aqui, que aparece muito no vídeo, que é a questão da produção, que também está na universidade. É claro que não é só por produção, que a gente tem um salário, produzindo ou não produzindo, a gente tem o nosso salário. Mas a questão da produção, ela o cotidiano da universidade está na cabeça da gente o tempo inteiro e dos alunos. Né? A gente está passando um mau hábito para os alunos, assim, impressionante. Então, essa questão das relações de trabalho, da quantidade de horas de trabalho da gente, da produção, elas estão colocadas no dia a dia. E eu acho que tem mais um fator, que é a questão do narcisismo dos professores. São extremamente vaidosos e eu acho que esses 4 fatores, e devem ter outros, adoecem demais as relações dentro da universidade. Eu queria que você falasse um pouquinho. Ô Walter, nesse aspecto aí, eu acho assim, no caso de trabalhar muito, a gente trabalha mesmo, né? E, né, quando eu falei dos artigos, você deve também ler vários aí, é um trabalho que dá para a gente corrigir. E eu, às vezes, reclamo com alguns alunos porque o problema
é você ler e não gostar, porque não é só dizer não está bom, você vai ter que escrever toda uma explicação por que não está bom, isso vai quase um dia inteiro, aí você